Welcome to the channel Desenhando Inglês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos estudar um ponto muito importante e super usado no dia a dia: o uso do verbo to be para expressar existência. Vamos aprender como usar there is e there are, que em inglês são usados para indicar existência, ou seja, equivalem a tem, há ou existe em português. A primeira ideia importante é que não usamos have para falar de existência. Em inglês, dizemos there is ou there are. Por exemplo, there is a book on the table, que significa tem um livro na mesa. A estrutura é simples. Usamos there seguido do verbo to be, ou seja, is ou are, dependendo do caso. Usamos there is para o singular quando estamos falando de uma coisa só. Por exemplo, there is a house, there is a problem, there is a dog in the garden e there is a supermarket. Em todos esses casos, estamos falando de apenas um elemento. Já there are é usado no plural, quando há mais de uma coisa. Por exemplo, there are many people, there are some books, there are 2 trees in the park e there are traffic problems. Esse tipo de estrutura é muito usado para falar sobre lugares como cidades, casas e quartos, e também para descrever situações e problemas. Resumindo, use there is para uma coisa e there are para mais de uma. Essa estrutura é essencial para conversas naturais em inglês, porque permite dizer o que existe em um lugar ou situação de forma clara e correta. A regra principal é simples. A escolha entre there is e there are depende do substantivo que vem depois, não da palavra there. Usamos there is quando estamos falando de uma coisa só, ou de algo que não pode ser contado, que chamamos de substantivo incontável. Por exemplo, there is a cat, que significa há um gato. Outro exemplo, there is an umbrella, ou há um guarda-chuva. Também podemos usar com coisas incontáveis, como em there is water in the glass, que significa há água no copo. Já there are é usado quando falamos de duas ou mais coisas, ou seja, no plural. Por exemplo, there are 3 pencils, que significa há 3 lápis. Outro exemplo, there are people at the party, ou há pessoas na festa. E também, there are trees in the park, que significa há árvores no parque. O ponto mais importante, considerado o coração desta parte da gramática, é lembrar que o verbo to be, que aparece como is ou are, sempre concorda com o substantivo que vem depois de there. Então, se o substantivo estiver no singular ou for incontável, usamos is. Se estiver no plural, usamos are. Resumindo, there is para singular ou incontável e there are para plural. Agora vamos focar no uso de there is, na forma afirmativa. Usamos there is para expressar existência, ou seja, para dizer que algo há ou existe. Essa estrutura é utilizada com coisas no singular, quando estamos falando de apenas uma coisa, ou com substantivos incontáveis, que são aqueles que não podemos contar individualmente. Quando perguntamos o que significa there is, a resposta é simples, significa há ou existe. Então, usamos there is em duas situações principais. A primeira é com coisas singulares, ou seja, uma única coisa. Por exemplo, there is a big park near my house, que quer dizer há um grande parque perto da minha casa. Outro exemplo, there is a beautiful beach in this city, ou há uma bela praia nesta cidade. Também podemos dizer there is a good restaurant downtown, que significa há um bom restaurante no centro. A segunda situação é com coisas incontáveis, ou seja, coisas que não contamos uma a uma, como líquidos, substâncias ou conceitos. Por exemplo, there is some milk in the fridge, que quer dizer há leite na geladeira. Também podemos usar there is para falar de situações ou problemas. Por exemplo, there is a problem with my computer, que quer dizer há um problema com meu computador. Resumindo,
Usamos there is na forma afirmativa para dizer que algo existe, quando esse algo é singular ou incontável. Agora vamos aprender como usar there are, que é a forma usada para o plural. Primeiro, o que significa there are? Essa estrutura indica a existência para múltiplas coisas ou pessoas. Em português, podemos traduzir como há ou existem, quando estamos falando de mais de um elemento. Usamos there are quando queremos falar de várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, quando o substantivo está no plural. Isso pode incluir objetos, pessoas, lugares ou qualquer coisa que possa ser contada em quantidade maior que um. Mas por que usar there are? Existem alguns motivos importantes. Primeiro, para descrever quantidades precisas, como números exatos. Segundo, para falar sobre múltiplos objetos ou pessoas. E terceiro, porque essa estrutura torna a descrição mais natural e mais rica em inglês. Agora vamos ver alguns exemplos práticos. There are many students in the classroom. Significa, há muitos alunos na sala de aula. There are 3 cars in the garage. Quer dizer, há 3 carros na garagem. There are beautiful flowers in the garden. Significa, há flores bonitas no jardim. There are a lot of people at the party. Quer dizer, há muitas pessoas na festa. E por fim, there are 2 bathrooms in my apartment. Significa, há 2 banheiros no meu apartamento. Resumindo, usamos there are quando falamos de 2 ou mais coisas, ou seja, no plural, para indicar que elas existem ou estão em determinado lugar. Para formar frases negativas no singular, utilizamos a expressão there isn't. Esta é a forma contraída de there is not. Ambas significam não há ou não existe, para um único item ou para substantivos incontáveis. Observem o exemplo que temos. There isn't any sugar in the kitchen. Não há açúcar nenhum na cozinha. Neste caso, sugar, açúcar, é um substantivo incontável e por isso usamos a forma singular, there isn't, indicando sua ausência na cozinha. Agora vamos para o plural negativo, there aren't. Quando queremos expressar a ausência de múltiplos itens, ou seja, no plural, usamos a expressão there aren't. Esta é a forma contraída de there are not. Ambas significam não há ou não existem, para mais de um item. Exemplo, there aren't many shops in this street. Não há muitas lojas nesta rua. Para finalizar, algumas dicas essenciais para o uso dessas formas negativas. Contrações são comuns. No inglês falado, as formas contraídas isn't e aren't são muito mais usadas e soam mais naturais do que as formas completas is not e are not. Portanto, acostumem-se a usá-las para soar mais fluente. A palavra any é frequentemente usada em frases negativas para dar o sentido de nenhum ou nenhuma. O any reforça a ideia de ausência total. Em resumo, there isn't para o singular e substantivos incontáveis. There aren't para o plural. Usem as contrações para soar mais natural. E não se esqueçam do any em frases negativas para indicar nenhum em uma. No singular, quando queremos perguntar sobre a existência de uma única coisa, basta colocar a expressão is there no início da frase. A estrutura é bem direta. Is there, mais uma coisa, mais continuação, mais interrogação. Por exemplo, se você está em um lugar novo e precisa encontrar um banco, pode perguntar: Is there a bank near here? Há um banco perto daqui? É simples assim. Para perguntar sobre a existência de mais de uma coisa, ou seja, no plural, colocamos are there no início da frase. A estrutura é are there mais any mais várias coisas mais interrogação. É importante notar que em perguntas no plural, frequentemente usamos a palavra any. O any aqui serve para dar um sentido mais geral à pergunta, como algum ou alguns e algumas. Um bom exemplo é quando você está procurando um lugar para comer e pergunta: Are there any good restaurants in the area? Há bons restaurantes na área? Ou há alguns bons restaurantes na área? Essas estruturas são extremamente úteis em diversas situações cotidianas, como viajar, para perguntar sobre aeroportos, estações, hotéis, etc. Pedir informações, para saber se há algo específico em um local. Explorar novos lugares, para descobrir pontos de interesse, lojas ou serviços. Em resumo, lembrem-se, usem is there para perguntas no singular. Usem are there para perguntas no plural.
E não se esqueçam do any para um sentido mais geral. Quando alguém faz uma pergunta no singular, como is there, podemos responder de forma curta e direta. Para uma resposta afirmativa, usamos yes, there is. Por exemplo, se a pergunta for is there a cat? Há um gato? A resposta curta e afirmativa é yes, there is. Sim, há. Para uma resposta negativa, usamos no, there isn't. Se a pergunta for a mesma, is there a cat? E a resposta for negativa, dizemos no, there isn't. Não, não há. Lembrem-se que isn't é a forma contraída de is not. Agora vamos para o plural. Quando a pergunta é no plural, utilizando are there, as respostas curtas seguem um padrão similar. Para uma resposta afirmativa, usamos yes, there are. Por exemplo, se a pergunta for are there books? Há livros? A resposta afirmativa é yes, there are. Sim, há. Para uma resposta negativa, usamos no, there aren't. Se a pergunta for are there books? E a resposta for negativa, dizemos no, there aren't. Não, não há. Aren't é a forma contraída de are not. Utilizar essas respostas curtas traz vários benefícios para a sua comunicação em inglês. A conversa flui melhor. As respostas curtas tornam o diálogo mais dinâmico e natural. Ajuda na velocidade e confiança. Ao usar respostas curtas, você ganha agilidade e se sente mais confiante ao falar. Evita a repetição cansativa. Em vez de repetir a frase inteira, o que pode soar robótico, as respostas curtas são mais eficientes. Por exemplo, is there a cat in the house? Em vez de dizer yes, there is a cat in the house, você simplesmente diz yes, there is. Em suma, as respostas curtas com yes, there is are e no, there isn't aren't são ótimas para tornar seu inglês mais natural e fluente. There is, que significa existe ou tem, pode ser usado para substantivos no singular, quando nos referimos a uma única coisa, substantivos incontáveis, aqueles que não podem ser contados individualmente, como líquidos, substâncias ou conceitos abstratos. Em casa, there is an orange on the table. Tem uma laranja na mesa. Aqui, orange está no singular. Na cidade, there is a lot of traffic in São Paulo. Tem muito trânsito em São Paulo. Traffic é um substantivo incontável, por isso usamos there is. Já there are, que significa existem ou tem, usamos exclusivamente para substantivos no plural, quando nos referimos a duas ou mais coisas. No trabalho, there are 5 computers here. Tem 5 computadores aqui. Computers está no plural. Na escola, there are many students. Tem muitos alunos. Students também está no plural. Além de descrever a existência em lugares, there is e there are são muito versáteis e aparecem em diversos outros contextos. Para falar de problemas, podemos usar a forma negativa para indicar a falta de algo. Por exemplo, there isn't enough time to finish the project. Não há tempo suficiente para terminar o projeto. Para apresentar soluções, para indicar a disponibilidade de opções. Por exemplo, there are several alternatives. Tem várias alternativas. Para descrever oportunidades, para falar sobre a existência de chances ou possibilidades. Por exemplo, there are many opportunities in this field. Há muitas oportunidades nesta área. Em fotos e vídeos, para descrever o que aparece em mídias visuais. Por exemplo, there is a dog in the photo. Tem um cachorro na foto. Em resumo, there is e there are são usados para expressar existência e quantidade em inglês, seja para descrever o que há em um lugar, falar sobre problemas, soluções, oportunidades ou o conteúdo de uma imagem. A chave a lembrar: there is para singular e incontável e there are para plural. O erro principal que muitos brasileiros cometem é usar have ou has para falar de existência. Have a car in the garage. Tradução literal de tem um carro na garagem. Has many people here. Tradução literal de tem muitas pessoas aqui. Lembrem-se, have e has são usados para indicar posse. Eu tenho, você tem, ele tem, não existência. Se você quer dizer que possui um carro, aí sim usaria I have a car. Mas para indicar que existe um carro, a estrutura é outra. Para expressar existência em inglês, a forma correta é usar a estrutura there is para singular ou there are para plural. There is a car in the garage. Existe um carro na garagem. There are many people here. Existem muitas pessoas aqui.
There is many students. Está errado. O correto seria there are many students. Many students é plural, então is não concorda. Deve-se usar are. There are one student. Está errado. O correto seria there is one student. One student é singular, então are não combina. Deve-se usar is. Evite a tradução literal. Esta é a dica de ouro. Não tente traduzir palavra por palavra do português para o inglês. Muitas expressões e estruturas gramaticais são diferentes. Por exemplo, não traduza tem sol como have sun. O correto seria it is sunny ou there is sun, embora it is sunny seja mais comum. Pratique muito. A prática leva à perfeição. Faça frases no dia a dia pensando em situações reais onde você usaria there is ou there are. Enfim, pense diretamente em inglês. Este é o objetivo final. Tente imaginar as situações e formar as frases diretamente em inglês, sem passar pelo processo de tradução mental do português. Isso exige tempo e prática, mas é o caminho para a fluência. Tente dominar o uso de there is e there are em inglês no seu dia a dia. There is para o singular e there are para o plural. Por exemplo, there is a big stadium in my city. Há um grande estádio na minha cidade. There are many beautiful beaches in Brazil. Ou seja, há muitas praias bonitas no Brasil. Na forma negativa, there is not ou there isn't significa não há no singular. There are not ou there aren't significa não há no plural. Exemplo: There isn't a subway in my town. Não há metrô na minha cidade. Na forma interrogativa, is there para o singular, are there para o plural. Por exemplo, Are there any parks near your house? Há parques perto da sua casa? As respostas podem ser yes, there are, sim há, no, there aren't, não, não há. Uma dica importante: use exemplos pessoais. Fale sobre sua casa, sua rotina e sua cidade. Por exemplo, There is a sofa in my living room. There are 2 supermarkets near my house. Quanto mais você pratica com coisas do seu dia a dia, mais rápido seu cérebro aprende e automatiza o uso. Por fim, revise todos os dias. Pratique frases afirmativas, negativas e interrogativas. E tente descrever lugares que você conhece, como a rua, o mercado ou sua casa. Assim, você vai dominar there is e there are com fluência e naturalidade. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.